Alô, irmãos, alô, amigos, estejamos em paz, levemos a paz daqueles com quem estivermos e que haja paz na terra, que assim seja. Vamos continuar falando de princípios básicos, noções primárias do que o Espiritismo nos traz. Hoje falaremos da criação. A humanidade, na sua caminhada natural, vai progredindo, né? E os homens vão chegando a um ponto em que começam a compreender, reconhecer que a criação de Deus, que é a inteligência suprema, criadora de tudo, está toda contida no cosmos ou no universo. E tem sua origem na criação primordial de dois princípios: o princípio material e o princípio espiritual. Do princípio material deriva o fluido material, que é passível de infinitas transformações, modificações, e origina os seres materiais, que constituem o mundo, os mundos corpóreos, os mundos visíveis. Das infinitas modificações possíveis desse fluido material, surgem as muitas formas sob as quais a matéria se apresenta, como, por exemplo, em estados ainda não conhecidos pelo homem. Podendo, inclusive, por exemplo, ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão ela cause aos sentidos humanos. Mas nem por isso ela deixa de ser matéria. A matéria é destituída de inteligência, é passiva, não pensa, não sente, como, por exemplo, as rochas, o ar, a água, etc. Uma importante modificação dentre as inumeráveis desse fluido material é a que faz surgir uma substância fluídica, que fez surgir uma substância fluídico-material denominada fluido universal ou fluido cósmico, que por sua vez também é suscetível de modificações, e esse fluido permeia todo o universo. Os espíritos afirmam que o nada não existe. Espíritos, mais evoluídos afirmam isso, que o nada não existe, o vazio não existe. Todo o espaço está preenchido por matéria, na forma de fluidos e energias. O fluido cósmico distingue-se por ser uma matéria, a matéria mais perfeita e mais sutil que pode ser considerada independente, por estar colocada entre o espírito e a matéria, como o meio através do qual transita o pensamento dos espíritos, da mesma forma que o ar permite as comunicações entre nós, humanos. A ciência humana também progride e vai chegando a conhecimentos, a cada vez mais conhecimentos, conhecimentos esses que os espíritos superiores, desde 1857, quando nos apresentaram a doutrina dos espíritos, a ciência humana, por exemplo, em 1905, o físico Albert Einstein propôs que energia e matéria não são entidades distintas, mas sim formas equivalentes da mesma coisa. Uma se converte na outra e vice-versa. Matéria ou massa é energia concentrada. Energia é matéria ou massa liberada. A ciência humana, progredindo, vem descobrindo, vislumbrando novos conhecimentos através das teorias aventadas na moderna física quântica.
Do princípio espiritual, aquele outro princípio primordial, né, deriva o fluido espiritual, que origina os seres imateriais, espirituais ou espíritos. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo, que mesmo que como se nada fosse, porque ele é impalpável, imponderável, ele, mesmo não sendo assim, palpável, ponderável, captável pelos homens, é alguma coisa. Espírito e inteligência se confundem, vindo a ser a mesma coisa. Os seres imateriais, os espíritos, constituem um mundo invisível, ou o mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo principal, originário, preexistente, eterno e que sobrevive a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou jamais ter existido sem que fosse alterada a essência do mundo espiritual. A matéria funciona como um instrumento de aprendizado e um meio necessário para a atuação do espírito no universo. É necessário ao espírito estar na matéria, encarnar, para que adquira conhecimentos, desenvolva a inteligência e pratique virtudes no desenvolvimento, no aperfeiçoamento natural, a que toda a criação está submetida por uma lei divina. Então o espírito se desenvolve submetendo-se a provas na vida corporal e promovendo por si mesmo a sua evolução intelectual e moral. Sendo a matéria por demais densa para que o espírito atue sobre ela, é provocada por ele, por uma mente, pela inteligência, próprio espírito, uma transformação do fluido cósmico que passa a se apresentar como na forma de uma matéria diáfana, sutil, pura, refinada ou quintessenciada, quer dizer, num estado situado entre matéria e espírito. O espírito utiliza essa modificação do fluido cósmico, criando para si um envoltório denominado perispírito, que vem a se constituir num corpo espiritual do espírito. É esse corpo perispiritual que permite ao espírito atuar sobre a matéria, dela receber sensações e se tornar até visível. Encarnar como homem, é um meio de o espírito evoluir, quando está ligado ao corpo material. Esse corpo material o prende como um laço, que é como os espíritos definiram a matéria para Kardec. O homem, o espírito encarnado, constitui-se de 3 partes. Espírito, que é o ser imaterial, inteligente, pensante, sobrevivente à chamada morte. O corpo, que é a parte constituída de matéria, carne e osso, como se diz, palpável, perecível e destruível após a ocorrência da chamada morte. E o perispírito, a terceira parte, que serve de união entre o espírito e a matéria. O perispírito é uma matéria fluídica, etérea, sutil, quintessenciada, como já falamos, que torna possível ao espírito se prender ou se ligar ao corpo e sobre ele agir por ação do seu pensamento e vontade, como também receber do corpo sensações. Após a chamada morte, o perispírito mantém-se ligado ao espírito, continua sendo o seu corpo espiritual, né? O espírito não é matéria, mas tem esse corpo perispiritual, que é matéria, sutil, quintessenciado, como já falamos. Então, após a chamada morte, esse corpo continua acompanhando o espírito.
E é o que permite as pessoas verem quando os espíritos se manifestam. Aqueles que têm o dom da vidência, a capacidade de perceberem os espíritos. É o que dá a forma também ao espírito. O que é o espírito? Uma centelha? Uma expressão da vontade divina? Uma expressão... Então, o que lhe dá forma é o seu perispírito, que inclusive ele molda a sua vontade conforme esteja desenvolvido a ponto de poder fazer isso. Quando animando um corpo espiritual, um corpo material, quando animando o corpo, o espírito é chamado de alma. Alma, então, é o espírito, quando no corpo de matéria. Vamos falar mais sobre o perispírito e da encarnação do espírito na matéria em próximas apresentações, porque é muito importante tudo isso. Caros irmãos, reflitamos sobre o que foi dito aqui. É importante saber isso. Mantenhamos a nossa paz, levemos-la aqueles com quem estivermos, e promovamos, contribuamos para a paz do mundo. Que assim seja.